Oi, gente! Eu estou aqui de novo para contar uma história para vocês. A história do Pinóquio. Mas peraí, como é que começam as histórias? É verdade! E toda a história começa com Era uma vez, um senhorzinho chamado Gepeto. Ele era carpinteiro. O maior sonho dele era ter um filho. Mas como ele não podia, ele resolveu fazer um boneco de madeira. E sabem qual nome ele deu para esse boneco? Exatamente. Ele chamou o boneco de Pinóquio. Pinóquio era o boneco preferido de Gepeto. Era como se fosse um filho para ele. E um belo dia, Gepeto olhou para o céu e viu a primeira estrelinha no céu e fez um pedido bem assim: Olha, minha estrelinha, por favor, realize o meu sonho. Transforme o Pinóquio em um menino de verdade. Depois disso, ele foi dormir. Foi então que aconteceu algo extraordinário. Apareceu a fada azul. Imaginem só, a fada deu vida ao boneco. Exatamente, deu vida ao Pinóquio. Quando o Pinóquio percebeu, ele estava falando e andando. Perguntou para a fada: Ora, fada, eu já sou um menino de verdade? Não, Pinóquio não era um menino ainda. Ele precisava ser bondoso e generoso para conseguir ser um menino de verdade. Então foi aí que a fada azul chamou o grilo falante e falou para o Pinóquio que o grilo seria sua consciência. E sabe, toda vez que o Pinóquio precisasse de ajuda, era só ele assoviar. Exatamente, era só ele fazer um assovio que a sua consciência poderia aparecer e lhe ajudar. Então, como já era tarde e eles estavam conversando e assobiando, vocês não acreditam o que aconteceu? E com tanto barulho, foi aí que Gepeto acordou. E imaginem só a surpresa que ele ficou ao ver o Pinóquio com vida. E ele conheceu também, sabe quem? O grilo falante, a consciência do Pinóquio. Foi então que Gepeto olhou para o relógio e viu que já era muito tarde, era hora deles dormirem, pois no dia seguinte o Pinóquio teria que ir para a escolinha, aprender o que é certo e o que é errado. Aí todos foram dormir. O tempo foi passando, passando e amanheceu o dia. Pinóquio levantou mais do que depressa, se arrumou e foi para a escolinha. No meio do caminho, ele conheceu duas pessoas. João Honesto, que era uma raposa, e Gideão, que era um gato trapaceiro. E sabe o que eles fizeram? Levaram Pinóquio até o Sr. Stromboli. Convenceram o Pinóquio que o Sr. Stromboli ia ajudar o Pinóquio. E sabe o que aconteceu? O Sr. Stromboli, na hora que olhou para o Pinóquio, não acreditou que era um boneco que andava e falava sem cordas. E sabe, o Sr. Stromboli era o dono de um circo, dono de várias marionetes que faziam shows para ele. Então o Sr. Stromboli foi convencer o Pinóquio de fazer um show. Todos gostaram. Pinóquio ficou super empolgado e falou que ia correndo para o pai dele contar a novidade. Mas o Sr. Stromboli olhou para o Pinóquio e falou: Ora, Pinóquio, você não vai a lugar nenhum. Agora você vai ficar aqui. Aqui é sua nova casa. E prendeu o Pinóquio numa gaiola. Ai, meu Deus, mas peraí, aonde estava o grilo falante? Pinóquio não sabia mais o que fazer. Foi então que ele lembrou de assoviar. Isso mesmo, ele assoviou bem alto, bem alto. E então apareceu a sua consciência, o grilo falante. Mas o grilo não conseguia abrir a gaiola. Então ele lembrou da fada azul, chamou a fada azul e quando ela viu o Pinóquio preso dentro da gaiola, perguntou o que tinha acontecido. Mas o Pinóquio ficou com tanta vergonha que não quis falar a verdade. Sabe o que ele fez? Mentiu, falando que quando tinha chegado na escola, estava fechada a escola. Olha só que coisa feia, o Pinóquio estava mentindo. E sabem o que aconteceu neste momento? O narizinho do Pinóquio cresceu e cresceu e cresceu e cresceu. Ou seja,
A cada mentira que o Pinóquio contava, o nariz dele crescia, como uma mentira. A fada azul era muito esperta e sabia que Pinóquio estava mentindo. Foi aí que ela deu uma lição no Pinóquio, falando que ele estava fazendo era muito feio. É muito feio mentir para os outros. Então Pinóquio ficou envergonhado e pediu desculpas. A fada combinou com o Pinóquio que iria soltá-lo dali e ele teria que ir direto para casa. Então foi isso que aconteceu. Pinóquio saiu dali, foi para o caminho de casa, mas no meio do caminho de volta para casa, imagine só o que aconteceu. João Honesto e Gedeão estavam ali tramando mais uma bagunça. Sabe o que eles fizeram? Convenceram o Pinóquio de ir para a Ilha dos Prazeres, falando que lá as crianças não precisavam estudar, não precisavam escovar os dentes, poderiam comer um monte de besteiras. Eles falaram tanta coisa para o Pinóquio que acabaram convencendo o Pinóquio de ir. Quando o Pinóquio estava indo, meu Deus, o Pinóquio conheceu um dos meninos, o Zé Bagunça. E não sabe o que aconteceu? Foi pior ainda. Esse menino se transformou num burro. Ai, meu Deus, o Pinóquio agora estava perdido. Ele estava virando um burro também. Mas foi aí que o grilo falante apareceu e ajudou o Pinóquio a escapar de lá. Mas aí eles foram correndo para casa. Só que quando chegaram em casa, eles encontraram uma carta do Gepeto. O Gepeto tinha escrito uma cartinha para o Pinóquio, falando que tinha sido engolido por uma baleia. Ai, tadinho do Pinóquio. Ele ficou muito triste. Então ele pensou, até que teve uma ideia. Ele teve a ideia de ir para o mar procurar o paizinho dele. Claro que o João Grilo achou que era loucura, mas tudo bem, foi junto com ele. Então os dois foram para o mar atrás de Gepeto. Quando chegou no mar, eles avistaram a baleia. E a baleia engoliu o Pinóquio. Ai, meu Deus! E sabe o que aconteceu? O Pinóquio encontrou o Gepeto lá dentro da barriguinha da baleia. E aí o Pinóquio teve uma ideia. Acendeu uma fogueira bem grande dentro da barriguinha da baleia. E aí a baleia ficou com uma enorme vontade de espirrar. E aí ela... Tchim! Deu um espirro bem grandão. E quando a baleia espirrou, sabe o que aconteceu? Ela acabou espirrando também o Pinóquio, o Gepeto e o grilo falante. Eles saíram de dentro da baleia por conta do espirro. Então nadaram até o mar, até a beira do mar. Mas sabe o que aconteceu quando chegou lá? O Gepeto estava muito cansado e olhou para o lado e viu que o Pinóquio estava desmaiado. Foi então que o Gepeto pegou o pequeno Pinóquio e levou para casa. Naquele momento em que Pinóquio estava desmaiado, ele conseguiu ouvir as palavras da fada, falando que ele deveria ser bondoso e generoso. Que se ele fosse bondoso e generoso, poderia se tornar um menino de verdade. E quando Pinóquio acordou, adivinhe só, ele era um menino de verdade. Então, neste momento, Pinóquio, o grilo falante, Gepeto e todos foram felizes para sempre.